Pedro, Pode falar. aqui no ar, Tânia. Página 16, o item 22. Você está falando do saldo do megafoco intelectual. Fala um pouco mais sobre isso. O que você quer chamar a atenção? Normalmente, quando a ideia básica desse verbete é você parar e pensar, normalmente quando a pessoa faz 35 para 36 anos, que ela vai adentrar a fase executiva, ela vê o que ela produziu, e ela olhar para trás e ver qual foi o megafoco que ela, consciente ou inconscientemente, ela adotou durante esse período. E o saldo é justamente isso, o que ela produziu, por exemplo, se ela dessomasse, o que vai ficar? Então ela escreveu algum artigo, escreveu algum livro, qual foi o principal interesse do ponto de vista intelectual que ela conseguiu priorizar? Por exemplo, as leituras, o que priorizou? Então vamos supor, não sei se foi o seu caso, mas a pessoa que gosta ou que tem uma tendência política, às vezes o megafoco nessa fase foi o processo dedicado à política, tanto do ponto de vista de leitura, mais assim teórico, como às vezes do ponto de vista prático também. Prático, E aí tem que ver o que vai ficar disso, qual que é o saldo para ajustar na próxima fase. Próxima fase. Eu já passei dos 35, já tem um tempão, né? Então, você acha interessante até os 35? Eu e acho depois, aí fazer uma nova vertente. Eu acho que mesmo as pessoas que já passaram há muito dessa idade, vale a pena fazer em função da próxima existência. Porque você, analisando, você pode ver por que eu priorizei determinados aspectos em detrimento de outros. Porque se a gente não ficar lúcido para isso e não fizer alguma profilaxia, a tendência disso se repetir na próxima é muito grande. Então tem pessoas que querem deixar para a próxima ou deixar para o próximo período intermissivo para começar a pensar nisso. Eu acho que vale a pena avaliar para a pessoa entender como que ela funciona. Ela está diante de um novo corpo, ela tem a influência das amizades, ela tem o processo de profissão que ela tem que encarar. Então, qual foi as reações que ela teve nesse período? E, diante disso, ela começa a pensar o que ela tem que fazer para prevenir determinados aspectos, hábitos e comportamentos para a próxima existência. Porque senão a tendência vai ser isso se repetir, se é que já não está se repetindo na própria fase executiva. Tá, muito obrigada e parabéns pelo verbete. Ok, obrigado. Na página 16, o item 4, biblioteca. Você fala assim, quantos livros catalogados disponho na minha biblioteca pessoal? Quando você fala catalogados, você se refere a um fichamento? Sim, a pessoa ter noção do que ela tem em casa. Porque a maioria de nós vai adquirindo determinados livros, compõe uma biblioteca, mas às vezes não tem noção do que ela tem em termos até de patrimônio intelectual. Esse é um aspecto, que é a organização, o processo do fichamento. Muitas vezes, quando você vai usar na citação de determinado artigo, você já pode ter isso à mão. E aí o próximo passo é ver quantos realmente estão anotados e registrados e, vamos dizer assim, foram utilizados de fato. E por aí vai. Qual o tema predominante, por exemplo? Recentemente, só para ilustrar, eu e a Cris fizemos um balanço lá em casa, para ver quantas obras nós tínhamos. E a gente chegou, em termos de livro, a 1870, 1880 livros. E desses tem 211 dicionários, que é um tema que a gente tem afinidade muito grande. E o tema predominante é o processo do dicionário, mas principalmente também obras relacionadas à psicologia de modo geral, às humanas. Então, você estudar e aprofundar e saber tirar partido vale muito a pena. Durante muito tempo, eu não tinha tempo em função da própria fase preparatória, estar na medicina, tinha que priorizar o estudo da medicina, mas eu fui adquirindo muitos livros que eu não conseguia ler naquele momento, mas eu sabia que em determinada época eu ia conseguir ter tempo e aprofundar esses estudos, que é o que está acontecendo exatamente agora. Então, vale a pena a pessoa também se planejar para isso, não ter uma visão muito de curto prazo. Então, às vezes eu sei que eu tenho um determinado livro que eu ainda não li, mas que quando eu for me dedicar àquela pesquisa que eu tenho interesse, eu já tenho uma mini biblioteca
Eles estão separados ali e eu pego e vou destrinchá-los e vou utilizá-los. Então, essa noção de saber lidar com essa realidade, em termos de biblioteca, vale a pena para a pessoa ter pelo menos uma organização. Então, no meu caso, Pedro, é assim, eu não tenho fichamento, mas eu tenho eles por assuntos em estanterias. Eu sei onde eu vou achar o meu livro. Eu sou organizada, mas eu não fiz esse fichamento, tipo como a gente faz no ciclo de todos. Sim. Mas seria interessante, no caso, fazer também, Sim, né? porque isso vai te ajudar. Quando você for utilizar, para você fazer a citação, já está, vamos dizer, o fichamento pronto. Você pode colocar um resumo, você pode colocar o que ele te marcou mais quando você leu. Isso até é importante para você entender o momento que você está passando, porque se você ler esse mesmo livro em outra época, provavelmente você vai descobrir outros assuntos, outros aspectos que vão te chamar a atenção. Então, quando a gente registra, a gente consegue entender mais o nosso funcionamento também. Porque naquela época você priorizou aquele aspecto do livro em função, às vezes, de uma determinada pesquisa que você estava fazendo. Então, toda vez que terminar de ler um livro, vale a pena fazer essa síntese, que ela tem como parte, talvez, principal, o próprio fichamento. E aí a pessoa incorpora aquelas técnicas que a gente fala muito aqui na tertúlia do detalhismo, da exaustividade, na rotina de pesquisa diária. Entende? Então, a ideia é essa. Acho que você já está no caminho, né? Obrigada. Pedro, na letra B, você fala na definição que a proexometria pré-executiva é a quantificação diagnóstica dos resultados. Se você pode chegar a um saldo positivo ou negativo, porque é uma quantificação, uma metria, por que você coloca a tematologia como tema central homeostático? Em função da proposta da técnica. O fato de você fazer e chegar a um diagnóstico mesmo negativo vai aumentar a sua lucidez para o processo da evitação do incomplexo. Então, é isso que eu quis chamar a atenção, é a pessoa encarar primeiro isso, porque muitas vezes não param e não se dedicam a isso, porque acham que o saldo não é positivo e preferem não encarar. É como na medicina, às vezes a gente vê pessoas que não gostam de fazer exames porque vai que aparece alguma coisa. Então, essa fuga do processo da PROEX, esse pensamento mágico, que o pessoal está lembrando aqui, é que a gente quis chamar a atenção para a pessoa evitar isso. Então, não é em função do saldo. O saldo, até certo ponto, é secundário. Mas você, quando faz esse diagnóstico, você vai ter, assim, um detalhamento muito maior do que você priorizou, por que você priorizou aquilo, quais foram as fugas conscientes ou não que você utilizou para não encarar determinados aspectos da PROEX. Então, é mais em função disso, em função de ser uma técnica que ajudaria a aumentar a lucidez. Luísa Quinoa, okay. A página 13, parafatologia, na 6ª linha, ali no final, você podia falar um pouco mais da preparação para a fase executiva, da interassistencialidade parapsíquica? Sim, eu coloquei isso porque na fase preparatória a gente já pode iniciar o trabalho assistencial. Vou dar um exemplo com a técnica da INVEX, por exemplo. Agora, a TENEPS pode surgir nessa fase preparatória também e já estaria também, vamos dizer, no bojo dessa preparação da interassistencialidade parapsíquica. Mas eu penso que para que a coisa deslanche, para que nós sejamos profissionais da interassistencialidade parapsíquica, a vida tem que estar mais assentada. Então, na fase preparatória ainda existem muitas incertezas, muitas indefinições. A pessoa precisa ver se ela vai dar conta, que rumo que ela vai tomar profissionalmente. A dupla evolutiva muitas vezes ainda não está consolidada, ou a pessoa ainda não encontrou a dupla evolutiva. Enfim, vários aspectos da vida que ainda podem estar em fase de definição. Mas quando você define, quando isso está mais assentado, e normalmente na fase executiva, a tendência é você começar a entrar na execução propriamente dita. Então, eu colocaria aí o processo de epicentrismo, por exemplo, a condição de OFIEX, a TENEPS mais avançada, de modo geral, a condição da escrita gesiconológica, porque os amparadores podem
aumentar o nível ou aumentar quantitativamente o trabalho assistencial, porque há um lastro maior. Esse lastro foi adquirido em função dessa preparação. Então eu vejo tudo como sendo um resultado do outro. Então a TENEPS, que pode ter sido começada antes, ela só vai ser de fato uma TENEPS profissional quando a pessoa estiver na fase executiva. Essa é a tendência, pelo menos é a conduta padrão. Existem condutas de exceção, e podem ser, vamos supor, o evoluciólogo, despertos, que já conseguem isso mais cedo, mas de modo geral, essa é a tendência. Porque senão, se a gente começa a lidar com um nível de desassédio muito mais sério e ainda existem áreas da nossa vida muito vulneráveis, a tendência vai ser os assediadores pegarem por ali. Então é melhor isso estar mais calçado, pelo menos eu penso assim, para que você, quando inicie um trabalho, você não tenha que parar. Você continue, dê continuidade e possa avançar nesse sentido. Então foi em função disso que a gente colocou, e também para dar ideia para os inversores desse crescimento. Porque às vezes há uma tendência também de ter um raciocínio muito maniqueísta. Eu quero começar a TENEPS, eu vou começar ou não vou? Mas existe todo um crescimento dentro do processo da TENEPS, e que é o momento em que você começa pode, até certo ponto, ser secundário a data, em função de determinadas variáveis que a pessoa vai avaliar. Entende? Se não tiver autocorrupção, se a pessoa estiver bem lúcida com relação a isso, isso torna-se até certo ponto secundário. Mas o mais importante é ela ver que ela está nesse crescimento. Então foi essa a intenção.